Glorificado e exaltado é o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a glória, o louvor. O perfeito louvor é só o Senhor que pode nos dar. Então nós declaramos que o amor do Senhor é vivo nos nossos corações. A palavra do Senhor que nós vamos ler hoje está em Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. Aleluia. Hoje é o nosso culto de Santa Ceia, culto de primícias. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Podeis vos assentar. Amado irmão, essa passagem bíblica é uma passagem bastante conhecida. Inclusive tem até uma novela, que tem esse título, Rico e Lázaro, e é uma passagem muito pregada nas igrejas, muito pregada em vários contextos, em vários sentidos. Hoje é dia de Santa Ceia, e talvez as pessoas vêm para o culto de Santa Ceia pensando que vão ouvir uma mensagem falando lá, que remete lá à ceia de Jesus. Mas a passagem do rico e Lázaro também remete à ceia, porque a palavra fala que esse homem rico, que vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Quando a palavra regalar aqui, ela está no sentido que ele banqueteava todos os dias comia do bom e do melhor, tinha erários a gastar, tinha diante da sua família muitos bens, com certeza, comia do bom e do melhor, vestia das melhores roupas da época, das especiarias, ele se fartava e se regalava. E a Bíblia fala que havia também um pobre lá, um moribundo lá chamado Lázaro, que vivia na porta desse rico. E lá na porta desse rico ele ficava esperando alguma coisa que eles pudessem jogar para ele ali. Porque, amados irmãos, nós
não temos o costume de deixar a porta da nossa casa aberta. E eu acredito que lá, esse rico também não tinha o costume de deixar a porta da casa dele aberta. Então, obviamente, esse mendigo ficava esperando alguém jogar ali o que sobrava da mesa desse rico, para que ele comesse. E a palavra diz que vinham os cachorros e lambiam-lhe as feridas. E nós sabemos que um cachorro é bem mais rápido do que um ser humano. Então, eu imagino que quando eles jogavam aqueles restos de comida lá, os cachorros eles chegavam até primeiro do que o próprio Lázaro para comer. E a palavra vai dizer que os dois morreram, que os dois perderam a sua vida ali, morreram. E a palavra vai dizer que o rico vai para o inferno, vai para o local de tormento, e vai nos dizer que Lázaro vai para o seio de Abraão. E o interessante é que o rico, ele via lá onde estava Abraão, onde estava Lázaro, e o rico conhecia Lázaro. Lá naquele lugar onde ele estava, ele lembra de Lázaro, e ele fala: pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo aí, molhar na minha boca aqui, porque eu estou aqui, como é que é a palavra? Eu estou aqui em tormentos, molhe o dedo para que me refresque a língua. Ele pede para que Lázaro molhe o dedo. Ali, ele não se importou se Lázaro era aquele que estava cheio de chagas lá, cheio de doença, que cachorro lambia. Ele não se importou com nada disso. Ele queria ser refrescado, ter a sua língua refrescada. Porém, Abraão fala para ele: filho, não tem jeito não. Em vida, você recebeu tudo aquilo que era de bom, recebeu os teus bens em vida, enquanto Lázaro recebeu tormento e sofrimento. Mas agora é a vez dele receber aqui, podemos assim dizer, o conforto, o abraço amigo. Agora é hora dele não ter mais chagas para lhe atormentar. É hora dele receber aqui a presença da graça do Senhor aqui. Enquanto você aí vai receber agora os tormentos que lá na vida terrena você não recebeu. E aí o que acontece? Ele pega e fala: não, mas eu não... Mas peraí, pai Abraão. Aí vai falar de novo aqui, né? Ele vai falar de novo aqui, ó, no versículo de número 26. Ele fala, Abraão vai dizer para ele: além de tudo, existe um grande abismo entre nós, de forma que quem está desse lado aí não pode passar para o lado de cá, e quem está do lado de cá não pode passar para o lado daí. Ou seja, a salvação, ela é individual, intransferível. O abismo, ele é intransponível, e quem está salvo, está salvo. Quem for condenado, está condenado. Não tem segunda chance. Nós vemos aí algumas religiões falar que você vai ficar um tempo no lugar pagando penalidades, que não sei o que, e depois você vai para o céu. Não tem nada disso, irmão. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que existe céu, a Bíblia fala que existe inferno, e a Bíblia fala que existe lago que arde com fogo e enxofre, aonde o inferno será lançado, juntamente com Satanás, a morte, etc. e tal. Ah, apóstolo, mas quem morreu então, como é que é? Quem morreu, irmãos, é o seguinte: quem morreu, o corpo físico, a terra vai comer. Concorda comigo? A terra vai comer. Quem for salvo, vai para o seio de Abraão, vai para a glória, vai para o céu. Vai para o céu, vai aguardar lá no céu, né? Vai aguardar lá no céu o galardão que tem para receber, as bodas. E quem morreu sem Cristo, ele já vai para o tormento, que é o inferno, e ele vai ficar sendo atormentado desde agora lá no inferno. Ah, apóstolo, mas e o dia do juízo?
Não, o dia do juízo, todos vão passar por ele, sim. Todo mundo. Mas quem já está condenado é só o final da condenação. E aquele que está salvo vai receber dos seus galardões. Então a palavra vai nos dizer lá em Apocalipse que o mar devolverá os seus corpos, a terra devolverá o mar devolverá os seus corpos, o fogo devolverá os seus corpos. Por quê? Porque nós seremos revestidos de incorruptibilidade, ou seja, teremos um corpo como o corpo de Cristo. Então o pecado já não mais nos atingirá, e nós reinaremos com Cristo. Agora, muitas pessoas pensam que morreu, acabou. Morreu, acabou, tal. Para efeito de salvação, acabou mesmo. Se você morreu sem Cristo, você está condenado ao inferno. Se você não tem certeza da sua salvação, deve buscar ter a certeza da sua salvação. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, a palavra fala que primeiro chamará os que morreram, né? Depois nós encontraremos com ele nas nuvens. Então, amado irmão, a alegria do crente é saber que nós participaremos da boda do Cordeiro. A alegria do crente é saber que as bodas do Cordeiro, ela é para aqueles que aqui nessa terra viveram como Lázaro, que sofreram como Lázaro os tormentos dessa vida, mas que reconheceram em Cristo, né? Que perceberam que Cristo era o autor e consumador da nossa fé. Então hoje o mundo, ele prega diversas coisas hoje em dia, para tirar de você o foco da salvação. Ele prega para você que se você fizer obras, você será salvo. Ele prega para você que se você ficar dando cesta básica, você vai ser salvo. Ele prega para você que você pode viver a vida de qualquer maneira, que você será salvo. Ele prega uma outra família diferente da família que está na palavra de Deus, homem e mulher, e os dois juntos formarão uma só carne. O mundo tem pregado um evangelho anátema, um evangelho totalmente estranho à lei, ao evangelho de Cristo. Mas por quê? Nós vemos aí pastores dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada, é a minha vida com Cristo que tem que ser atualizada todos os dias através da palavra de Deus. A palavra do Senhor não muda, não. Quantas vezes as pessoas já ouviram esse sermão do rico e Lázaro e ouviram com uma outra interpretação? Porque a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia, e quando nós deixamos a palavra do Senhor renovar em nós, nós também somos renovados. A palavra do Senhor vai dizer que o rico, ele fala para Abraão, para que Lázaro vá até a casa dele, porque ele tem 5 irmãos, e os 5 irmãos que ele tem estavam com certeza se regalando também, comendo, bebendo, vestindo do melhor. Mas Abraão fala assim: olha, eles têm os profetas, tem Moisés, tem os profetas. Nós temos quem? Nós temos Cristo. Não precisa vir alguém lá do além, lá de onde, sei lá, de qualquer lugar, para dizer para mim que Jesus Cristo é o Senhor e que eu tenho que mudar de vida. Não, porque Jesus já veio, Ele já morreu, Ele já ressuscitou e deixou o Espírito Santo aqui para testificar todas essas coisas, e a palavra do Senhor é viva e se renova. Então não precisa vir um fantasma aqui para dizer para mim: ó, conserta a sua vida aí, porque ó, eu estou vindo de lá e lá é tormento. Não, mas o Senhor pode sim se revelar a você no sonho. O Senhor pode sim se revelar a você através de uma profecia. O Senhor pode sim se revelar a você através da palavra, dizendo para você, como disse lá com o rei Ezequias: põe ordem em tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Então o Senhor pode sim usar um dos seus para dizer para nós: olha, põe em ordem em tua casa, porque do jeito que está bagunçado. O Senhor pode falar conosco.
Só que isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui, uma palavra rema para a tua vida. Aonde Jesus entra, não tem como ele não ser notado, porque todo mundo olha para ele. Aonde Jesus ele entra na tua vida, as pessoas olham para você e veem o brilho de Jesus em você, vê o perfume de Cristo em você. Aonde as pessoas olham para você, ela vê que o caráter de Cristo está em você. Apóstolo Paulo dizia: olha, peraí, eu tenho as marcas de Cristo. Nós temos que ter as marcas de Cristo em nós, porque somos embaixadores deste Cristo. Se eu, amado irmão, olho para a minha vida e vejo que a minha vida é uma vida infrutífera, é uma vida que não tem geração de almas, não tem geração de vida, não tem nada, tem alguma coisa de errado comigo. Se eu acho normal contar uma mentirinha, se eu acho normal fazer uma fofoca, se eu acho normal viver uma vida regalada, se eu acho normal, e eu observo isso em certas coisas que eu vejo, que eu acho um absurdo, gente fazer aniversário de cachorro, gente gastar num pet shop 3, 4, 5 mil reais com cachorro, e ver o seu irmão passando fome. Isso traz para nós a visão do rico. O rico que se regalava, o rico que dava de melhor lá para os seus animais, que comia, que bebia, que vivia e tal, enquanto tinha um moribundo na sua porta, cheio de chagas, de certo, com a roupa toda rasgada, fedendo, e que a palavra diz que os cachorros lambiam a sua boca. E aí eu vejo para os dias de hoje, as pessoas gastando com coisas supérfluas, com coisas que não edificam em nada. Amado irmão, você ter uma boa roupa, você ter um bom carro, você ter uma casa boa para você morar, isso é consequência daquilo que você é com o Senhor. Você trabalha para isso, você trabalhou a vida inteira, você luta por isso, você é dizimista na casa do Senhor, você tem que comer o melhor dessa terra mesmo. Mas você tem que entender uma coisa: e aquele que ainda não conhece o Senhor e que está à sua porta esperando as migalhas que cairão da sua mesa, será que nós estamos vendo essas pessoas? Será que nós estamos vendo aqueles que estão à nossa porta pedindo um auxílio? Será que nós estamos olhando para essas pessoas? Agora, temos também aquela situação que nós contamos aqui na sexta-feira. Tem pessoas que Deus levanta um servo para ir lá e abençoar, e a pessoa joga a bênção no lixo. A pessoa joga a bênção no lixo. Ela não quer a bênção. Eu tenho uma história que eles contam aí, que diz que tinha um pastor, ou um membro de uma igreja, não sei, eu não sei se isso é verdade ou se isso é uma parábola, né? Que não tem nome. Mas diz que teve uma pessoa que ela estava passando muita dificuldade mesmo, no que comer, no que beber, não tinha nada em casa e tal. E aí ele orou ao Senhor, falou: Senhor, o que eu tenho eu dizimo na tua casa, Senhor, o fruto do meu trabalho é para o Senhor, e eu estou passando essa luta e eu não tenho o que comer dentro de casa. Ô Deus, manda uma providência para mim. E aí, eu não sei como é que um macumbeiro lá ficou sabendo desse negócio e tal, falou: eu vou fazer, vamos ver o que esse camarada vai fazer. Foi lá e fez uma compra, mas daquela compra cabulosa, né? aquela top mesmo, né? 25 quilos de arroz, 10 de feijão, macarrão, carne, tudo, fez aquele monte de coisa para ele. Só que ele mandou a outra pessoa ir lá e mandou falar com ele assim: ó, você vai lá e entrega para ele. Na hora que ele perguntar quem deu, você fala que foi uma macumbeira que deu, tá bom? Tá bom. Aí o cara bateu na porta dele no supermercado: opa, de casa, opa, tudo bom, bom. Aqui, mandaram entregar essa compra aqui. O cara: oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por isso. Santo é o Senhor dos exércitos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor trouxe o suprimento para mim. Muito obrigado, viu, irmão? Aí o rapaz que foi levar a compra pegou e falou assim: mas você não quer saber quem foi que mandou essa compra para você, não?
Eu falei, irmão, não me interessa quem mandou não, porque com meu Deus, quando ele manda, até o diabo obedece. Então, meu irmão, às vezes a pessoa fica aí esperando, vir um anjo trazer para você o negócio, e Deus vai usar o improvável para te abençoar, porque Deus não depende, meu irmão, de A ou B para te abençoar. Ele é Deus. A palavra diz que Ele é onipotente. Acho que é o teu carro, não é não? Então, a palavra do Senhor vai dizer que Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor não precisa de nada do teu passado para te abençoar. O Senhor não está atento, não está preso à questão de tempo, porque o nosso Deus é onisciente, Ele é onipresente. Então, às vezes, até aquilo que você nem pensou ainda, o Senhor já sabe, o Senhor já tem conhecimento. Você nem pensou naquilo, tal, já tem conhecimento. Teve uma certa vez eu tive um sonho com uma determinada pessoa, e já tinha muito tempo que eu não conversava com essa pessoa. E aí um belo dia lá eu tive um sonho, mandei uma mensagem, falou: eu tive um sonho assim assado com você, e uma peculiaridade do sonho estava acontecendo na vida daquela pessoa. E eu falei para aquela pessoa o seguinte: há 3 coisas que vão até o final, mas uma delas permanecerá: a fé, a esperança e o amor. E o amor é a maior delas. Se aquele rico tivesse tido amor e compaixão por aquele moribundo que está sentado na sua porta, tivesse cuidado dele, tivesse levado ele ao médico, curado aquelas feridas, talvez aquele rico não estaria no tormento eterno, talvez ele estaria no seio de Abraão. Mas, no entanto, a avareza dele, no entanto, ele ser suvina, né? Ele ficar ali, vendo aquele moribundo na sua porta, não fazer nada, fez com que ele fosse para o fogo eterno. E ele foi o primeiro de 5 irmãos, de 6 irmãos, que ele é do 6º irmão, ele é do mais velho, eu acredito. E ele vai pedir para Abraão mandar Lázaro ir lá e avisar para ele, para os irmãos dele. E Abraão fala: não, tem um abismo aí que nós não transpomos um para um lado nem para o outro. E a palavra vai nos dizer ainda que Abraão vai dizer: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico torna a insistir: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Quer dizer que aí o cara morreu, aparece um fantasma do cara lá, e quem viu que é fantasma não vai ter medo não, né? Não vai sair correndo não, vai ficar lá olhando para o fantasma, lá escutando o fantasma. Vai nessa aí. E Abraão lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, nem se ressuscitasse alguém dentre os mortos. E olha que ressuscitar é diferente de aparecer. Ressuscitar é vir à vida novamente alguém que esteve morto. Quem passou por isso? Jesus. A palavra diz que quando Jesus morre, há um terremoto, os sepulcros se abrem e várias pessoas são ressuscitadas ali. Lázaro já estava morto ali há 4 dias, 3 dias, 4 dias. Ele ressuscitou. O fôlego de vida veio nele novamente. É diferente de eu morrer e meu espírito aparecer aqui para minha esposa. Não vai acontecer. Porque se nós estivéssemos e acreditássemos nisso, então nós estaríamos seguindo a doutrina errada.
E eu não preciso falar quem crê nessa doutrina. Eu preciso. Não preciso falar, né? Repito, né? Crê nessa doutrina. Nós não cremos. Cremos que Jesus pode sim ressuscitar os mortos. Cremos que pela fé, e até um fato verídico que aconteceu com o bispo Zé Rodrigues, certa vez ele estava na igreja, chegou um carro lá, a mulher falou: meu filho está morto dentro do carro ali. Aí, morto? Falou: não, traz ele ali. Pegaram e colocaram ele em cima do altar, e ele orou e o rapaz ressuscitou. O cara estava morto. Então isso é operação de maravilhas. Você não vê isso todo dia, não. Nós vemos aí pessoas que estiveram com Covid, que ficaram 50 dias lá em coma, praticamente morto. E o Senhor, na hora que o Melo, que ele pregou aqui, eles iam desligar os aparelhos dele. A família dele foi lá para orar por ele. Lá na UTI, o médico liberou: pode vir, nós vamos desligar os aparelhos. Na hora de desligar os aparelhos, ele mexeu. E só a filha dele que viu: não, peraí, não desliga não, meu pai mexeu aqui. E foi ali que o Senhor foi trazendo ele de volta. Então, se o rico tivesse pensado, se colocado no lugar daquele pobre, daquele moribundo chamado Lázaro, se ele tivesse seguido as próprias leis mosaicas que foram passadas ali ao Senhor por Moisés, se ele tivesse no coração dele o amor pelo próximo, aquele moribundo teria sido cuidado. E aí, para os dias de hoje, é como eu falei, a gente vê as pessoas pagar 50 mil numa mula, pagar 10 milhões numa vaca. Outro dia eu vi uma vaca que vale 25 milhões. Uma vaca valer 25 milhões. Quantas mil pessoas não poderiam ser ajudadas com dinheiro de uma vaca que vale 25 milhões? A vaca toma banho 2 vezes por dia. A vaca, eles tiram leite da vaca, a vaca ouvindo música clássica. A vaca tem segurança para a vaca e não sei o que. Eu fico imaginando 25 milhões num animal. Gente que vai lá e paga 8 mil num cachorro. E é incapaz de liberar perdão sobre a vida do irmão. Mas eu vejo uma pessoa falar uma frase, eu fico assim: mas que tamanho de ignorância que é essa? Como é que pode ser tão cabeça ruim desse jeito? Tem uma frase que eles falam aí, estou tentando lembrar aqui, como é que é, gente? Eu amo, como é que é? Amo mais os meus cachorros do que gente. Um troço assim. Eu esqueci agora, que se alguém lembrar aí pode falar. Prefiro estar com os meus cachorros que estar com pessoas. Ô, meu irmão, lá no inferno tem cachorro para estar com você não, né? Mas tu vai para o inferno desse jeito. Porque se tu prefere andar com um animal que não pensa, que não entendeu, é só ser vivente, do que aquele que foi feito à imagem e semelhança do Senhor, então tu não merece estar no céu. Como é que você vai habitar no céu se nessa terra aqui você despreza aquele que é feito à imagem e semelhança do Senhor, e dá mais valor ao animal que é um ser vivente? Morreu, acabou. Eu lembro que quando eu era criança, nunca esqueci disso. Acho que eu dei uma pedrada no cachorro lá uma vez, e aí uma mulher lá, vizinha, que era vizinha de um amigo meu que a gente brincava quando era criança, falou para mim, falou assim: porque quando você passar na terra dos cachorros, eles vão te morder. Terra dos cachorros? Quando você passar na terra dos gatos, eles vão te arranhar. Eu falei: então existe um mundo para cada animal, né? Na filosofia dela deve ser isso. Existe um mundo para cada animal, né? Inclusive para alguns animais de 2 pernas também, né? Alguns seres humanos, porque tem seres humanos que tem, né? Em vez de ele receber o Espírito Santo, ele recebe outras coisas aí.
né? É chamado de cavalo, né? É chamado disso, daquilo, né? Então é complicado. E aí eu fico olhando para os dias de hoje, eu fico olhando para o tempo em que nós estamos vivendo e nós percebemos o quanto está próximo a vinda de Jesus. Porque as pessoas estão deixando de amar o próximo, as pessoas estão deixando nós até cantamos aqui naquele Na Procura, ter fome e dar o que comer, ter sede e dar o que beber, estar nu e vestir, estar preso e visitar, estar doente e ir lá, orar pela pessoa, estar com a pessoa. De que adianta estarmos na casa do Senhor se nós vivemos como esse rico? E aí a palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse, porque o que vai dizer lá não é para quem é quente ou é quem é frio, vai dizer para quem é morno, vai dizer para quem está dentro da igreja: tu é pobre, cego, miserável e nu. Pobre, cego, miserável e nu. Então, quando as pessoas leem esse texto do rico e Lázaro, as pessoas precisam entender, primeira coisa, que eu posso ter tudo aqui nessa vida, mas se eu não sou apegado ao que é material, se eu não sou apegado ao que é aquilo que a terra há de carcomer, e eu estou ajuntando tesouros no céu, eu tenho um coração diferenciado, eu tenho um coração de servo. Agora, outra coisa que nós aprendemos, aqui fala que Lázaro era coberto de chagas e que jazia à porta daquele, do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Nós, irmãos, diante do Senhor, nós temos o melhor alimento todos os dias, palavra do Senhor. Aqui está no sentido do alimento físico, mas você tem o alimento espiritual para dar a quem está com fome, a quem está doente. Você tem esse alimento. Tem gente que vem para a igreja, ouve a palavra, ouve, come, está desse tamanho, mas ele é incapaz de dividir a palavra com o outro, o alimento. Então você não vai. As pessoas acham o seguinte: Jesus falou, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí você pode se perguntar assim: mas os irmãos que são ricos? Nós temos irmãos cristãos que são milionários, bilionários. Nós temos. Mas o rico que não é apegado ao que é material, ele é abençoado muito mais, irmãos. Eu não lembro se era o cara que era dono da Colgate, se é da Colinos, eu não lembro. É um cara que era dono de uma dessas marcas de negócio de pasta de dente aí. Sei que o camarada, ele montou a empresa dele, se eu não estou me enganado, eu acho que é pasta de dente mesmo. Ele montou essa empresa e tal, e a palavra do Senhor fala na questão dos dízimos, das ofertas, e eu sei que ele ofertando ao Senhor, dizimando o Senhor foi prosperando ele, prosperando. Eu sei que no final da situação, lá na frente, ele, ao invés de ele dizimar 10%, que é o que a palavra fala, ele era tão próximo que ele dizimava 90%. E ele só prosperava ainda mais. Esse rico aqui, a palavra não fala o que ele fazia, ele ofertava lá no templo, que tal. Mas mesmo que ele ofertasse lá, o coração dele já estava corrompido. O coração dele já era um coração avarento. Eu tenho, é meu, eu faço e aconteço. Só que aí nós voltamos lá em Apocalipse. Mal sabia ele que era pobre, cego, miserável, nu. E no final dos tempos, o que acontece? No final da passagem de vida deles aqui, porque tem gente que acha que depois que morrer, Deus vai dar chance.
Depois que morrer, não, Deus vai me dar uma chance, Deus vai passar a mão na minha cabeça no dia do juízo. Não vai. Não vai. A sua salvação é ganha neste plano aqui. É aqui que a sua salvação é ganha. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Então, se você, quando nós trazemos as nossas primícias, entregamos nossas primícias aqui, vamos ofertar para a família a qual o Senhor nos mostrar, né, mostrar para qualquer pessoa da igreja que chegar aqui e falar que tem uma família em necessidade, nós vamos ajudar. Nós estamos estendendo à pessoa a bênção que o Senhor nos deu. A palavra não diz que bendito em Abraão todas as famílias da terra serão benditas? Então, mas só que tem gente que pega a bênção que Deus dá e joga fora, joga no lixo. E ao jogar no lixo a bênção que Deus te deu, essa bênção vai cair no colo de outra pessoa. Ah, apóstolo, mas o que Deus tem para mim, Deus não tem para o outro. Depende da situação. Eu chego lá, pessoa morrendo de sede, com uma garrafa d'água, e ela rejeita aquela garrafa d'água. Se tem outro do lado com sede, pegar a garrafa d'água, o outro perdeu a bênção. Perdeu a bênção. E a bênção foi para outro. Quando Ló e Abraão, enquanto Ló viveu com Abraão, Ló foi próspero. Ló enriqueceu com Abraão. Ló era tratado como filho de Abraão. Ló enriqueceu com Abraão, mas no dia que Ló achou que estava suficiente para ele, que ele resolve apartar por causa da briga dos pastores ali, o que Ló escolheu? Ele escolheu o lugar mais bonito, as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ele escolhe aquelas campinas ali. E Abraão fica com os pedregulhos, com os lugares que tinha pedra, pouca água, tal. Só que a bênção estava em quem? Em Abraão. A bênção não estava em Ló, a bênção estava em Abraão. A bênção tinha sido dada a Abraão. Tanto é que Abraão prospera mais e mais. E Ló vai para Sodoma e Gomorra. A família de Ló se enamora daquilo tudo que acontecia, daquela pederastia que acontecia ali, aquelas coisas atrapalhadas que acontecia ali. O que sobra para Ló? Sobra para Ló sair fugido. A mulher vira uma estátua de sal. A filha coabita com ele, a outra filha coabita com ele, uma situação de incesto ali, e nasce duas nações dali. Não é essa a história? Não é essa? E aí eu te pergunto, de que adianta ter o mundo inteiro, ganhar rios de dinheiro, morrer comendo do bom e do melhor, e ir parar no lugar que esse rio aqui foi parar? Então a palavra de Deus, irmãos, ela não é brincadeira, não. A palavra de Deus, ela não é. E é o seguinte, quando você vai falar de uma parábola não se dá nome. Você pode ver que as parábolas que Jesus contava, ele não cita nomes. Mas essa história aqui, ela tem um nome aqui: Lázaro. Então isso aqui não é uma parábola, não, meu irmão. Isso aqui não é uma parábola, não. Isso aqui é um acontecimento. Porque, como nós já ensinamos aqui na igreja, né? Lá quando é criado os céus, a terra, e o inimigo é lançado, a palavra vai dizer lá em Ezequiel 28 que ele vivia no Éden, jardim de Deus. Ele vai lá e consegue, aonde ele entra, ele destrói. Aonde ele entra, seja na mente, seja no corpo,
seja no negócio, seja na família, aonde tem brecha que ele entra, o diabo ele não entra, ele não consegue tocar em você, ele não consegue arrebentar com a sua vida se não houver uma brecha. Ele só entra ali se tiver brecha. Ele só entra ali se tiver um buraco para ele entrar. Se não tiver, ele não consegue. Se você estiver revestido da armadura de Deus, ele não consegue dominar sua mente, que você tem o capacete da salvação. Se você está com as sandálias da preparação do Evangelho, você não vai andar por lugares que o Espírito Santo não pode ir com você. Se você tiver com a couraça da justiça, o seu coração não será atingido, porque a couraça te protege o teu coração, ou seja, a tua alma. Se você estiver com o cinturão da verdade, a mentira não chega até você, não tem brecha na mentira para ele pegar você. Se você estiver com o escudo da fé, os dardos inflamados dele não vão te atingir. Ele pode lançar 1 milhão de dardos, que você está aqui, ó, bate aqui e cai. E se você estiver com a espada na mão, quem ataca é você. Com a espada nós atacamos, e com o sangue de Jesus nós nos defendemos. O rico recebeu, após a sua morte, aquilo que ele buscou. Porque Abraão fala para ele: você recebeu em vida aí todos os bens, você recebeu. Agora Lázaro recebeu os tormentos. Agora inverte o papel. Agora inverte o papel. A palavra vai dizer, eu esqueci o nome dele agora aqui, do personagem da palavra de Deus, que comprou o túmulo para enterrar Jesus. Jesus, como é que chama mesmo? Eu esqueci, irmãos, o nome dele. Tinha posses. A palavra vai dizer de mulheres que andavam com Jesus e que sustentavam o ministério de Jesus com suas posses. Maria Madalena, que foi expulso 7 demônios dela. Susana, uma outra lá, mulher de Cusa. Elas sustentavam o ministério de Jesus com aquilo que elas tinham. Pastor Rodrigo pregou na sexta-feira aqui, ele fala sobre o vaso de alabastro, que era preciosíssimo. Tem uma passagem que fala que Judas falou assim: por que não vendeu e deu aos pobres? Zoião desse tamanho já no que valia. Eu quero dizer para você nessa noite: não é pecado pregar sobre prosperidade. Não é pecado eu chegar aqui e dizer que Deus provém, porque a palavra diz isso. Não é pecado eu chegar aqui e falar: meu irmão, se você é dizimista na casa do Senhor, você tem todo o direito de fazer prova com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui, falando dessa questão do dízimo. É raro eu ouvir alguém falar que precisou fazer prova com Deus, sendo fiel ao Senhor. É raro a gente ouvir isso. Você pode procurar testemunho, você vai achar, mas dificilmente eu ouço alguém que é fiel ao Senhor falar que está passando dificuldade, que está passando necessidade. Uma coisa é você ter seus problemas, você ter gasto, você quer comprar uma coisa, você faz uma prestação. Tem gente que não sabe controlar o que tem. Aí o que ele faz? Ele vai lá e ele ganha 1.000 e gasta 2.000. E aí ele quer que Deus faz. Não, você administrou mal. Porque a palavra, inclusive eu já mandei lá no grupo da igreja lá, né, aquela ministração de educação financeira da pastora juíza Dona Tereza. O que aquela mulher viveu de experiência com Deus, sendo fiel ao Senhor. E ela vai no profundo da coisa. Então, amados irmãos, se esse rico tivesse sido fiel ao Senhor, se ele tivesse tido compaixão em seu coração, amor pelo próximo, Lázaro, talvez, ele poderia ter pegado aquele Lázaro ali, levado ele ao médico, cuidar dele, zelar dele, e feito tudo pela vida dele. Só que ele preferiu, se regalar,
andar com Paco Rabanne, andar com Armani, com isso, com aquilo, andar bonitão, filé. Só que o final dele foi padecer na eternidade. E eternidade não pode ser medida, porque eternidade não tem fim. Então nessa noite, talvez você fique pensando, por que essa palavra no culto de Santa Ceia? Porque nós, irmãos, participaremos do corpo e do sangue de Jesus, mas a palavra aqui nos relata que aquele rico se regalava, comia do bom e do melhor. A palavra diz que Jesus, um dos últimos atos de Jesus com os discípulos ali, foi à mesa, foi estando à mesa com eles, ceando com eles, preparando depois o peixe enquanto os meninos estavam pescando. Sempre tinha alguma coisa ali envolvida de mesa. E hoje a Santa Ceia do Senhor é se assentar à mesa com o Mestre, é se assentar à mesa com o Senhor. Por isso que nós, amados irmãos, ao participarmos da ceia do Senhor, precisamos nos autoexaminar, porque a própria palavra diz que aquele que toma indignamente da ceia do Senhor, toma para a própria condenação. Toma para a própria condenação. E nós não queremos que isso aconteça na vida de ninguém. Nós queremos que a Santa Ceia do Senhor neste lugar seja um prenúncio do que será as bodas do Cordeiro. Aqui você é servido por um diácono, um obreiro, mas lá na glória será o Senhor Jesus que nos servirá. E bom é o Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso nós rendemos graças ao Senhor por esse tempo. Por isso nós rendemos graças ao Senhor por esse tempo de comunhão, por esse tempo de estarmos aqui na casa do Senhor. Hoje nós temos alguns irmãos que estão fazendo o Enem, né? Não estão conosco aqui. E quando eu vejo no dia de Santa Ceia, a igreja meio vazia assim, eu me lembro de um dia. Estava eu, Lucimara, a Melissa, a Alice e o William aqui. E a Lucimara preparou a mesa aqui na frente, aqui e tal. E eu acho que eu já contei isso aqui. E nós éramos só nós. Eu falei assim, eu não vou ministrar a Santa Ceia, não, só está nós aqui e tal. Na mesma hora o Senhor falou comigo, peraí, o culto ele é para mim ou o culto é para você? Eu quero louvores. Eu quero que seja ministrada a ceia ao meu povo. Nós éramos que ceava aqui, nós era 3, né? Eu, você e o William. Né? Não, era eu, você e as meninas menores. E nós louvamos, nós cantamos, nós pregamos a palavra. E foi um dos cultos mais gostosos que nós vivemos aqui. Vivemos uma delícia tremenda aqui com o Senhor. Porque nós viemos, o Senhor nos fez entender que não é sobre nós. É para Ele, por Ele, para Ele. Nós somos diminutos demais. Nós precisamos entender uma coisa, nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos do Senhor. Mas nós temos que entender que eu ser filho do Senhor, eu não tenho que me achar melhor do que ninguém. Eu não tenho que me achar superior a ninguém. Porque, como foi pregado aqui na sexta-feira, os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Então que nessa noite essa palavra possa achar morada no seu coração. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor libere a sua vida para crescimento. Para crescimento. Se você, meu irmão, tem a oportunidade, você, minha irmã, de trabalhar num lugar, ser convidado a trabalhar num lugar para ganhar 100 mil reais, honre o nome de Jesus lá. Honre o nome de Jesus no seu tempo. Honre o nome do Senhor Jesus, fazendo o que Jesus fazia nessa terra, que era pregar as boas novas. Honra o Senhor com isso. Olha para o teu irmão
não como uma pedra de tropeço na sua vida, mas alguém que precisa ser alcançado pela misericórdia do Senhor, como tu foi alcançado. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo.